Olá, minhas queridas irmãs, sejam bem-vindas a mais um dia de decisão, em que nós, apoiadas na palavra de Deus, iremos decidir sermos felizes, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância, porque nós temos a convicção de que nós podemos ser felizes, porque a felicidade está dentro de nós, não estão em fatores externos. E hoje nós vamos descobrir isso apoiados na palavra de Deus. Lá no livro de Mateus, no capítulo 21, no verso 42, nós vamos ler um versículo que vai nos fazer enxergar algumas situações nas nossas vidas de um outro ponto de vista. Por exemplo, a rejeição. Você já se sentiu rejeitada em alguma situação? Você já se sentiu tolhida? Você já se sentiu, colocada de lado, deixada de lado em alguma situação, por alguma pessoa que você confiava? E por causa disso você se sente com a autoestima abalada, você se sente com a sua identidade um pouco fragmentada? Hoje nós vamos ver a rejeição de uma outra forma. Lá nesse livro de Mateus, no capítulo 21, no versículo 42, fala assim, Jesus dizendo: "Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça de ângulo, pelo Senhor foi feito, e isso é maravilhoso demais aos nossos olhos." Olha, está dizendo que o Senhor permitiu que isso fosse feito. E isso deveria ser maravilhoso aos nossos olhos. Isso o quê? A rejeição. A rejeição com relação à vida de Jesus promoveu ele a um lugar de propósito. O fato dos edificadores terem o rejeitado o conduziram a um propósito. E isso foi feito por Deus. Olha que maravilha isso, né? Talvez nós pensamos só negativamente a respeito das rejeições. E aqui está falando que a rejeição conduziu a um propósito. Se nós formos olhar para a vida de José do Egito, lá no livro de Gênesis, fala a respeito da rejeição que ele sofreu dos irmãos dele. E fala aonde a rejeição desses irmãos conduziu José. Conduziu José a um lugar de governo, a um lugar de propósito. Os irmãos o rejeitaram, os irmãos o fizeram mal, e ele, crescendo nesse lugar de rejeição, nesse lugar onde ele foi colocado à parte do convívio familiar, esse lugar conduziu ele a um propósito, a um governo. Ele se tornou o governador do Egito, e doravante ele seria a pessoa que faria o maior bem a toda a família, que era manter a família a salvo, em segurança, durante um período de fome que toda a terra passou. Ele tinha comida para dar, porque ele foi rejeitado e colocado naquele lugar. Nós temos também o exemplo de Tamar. Tamar foi uma mulher rejeitada pelo seu sogro. E aquela rejeição colocou naquela mulher uma força, uma perseverança, um foco, uma força de vontade tão grande que ela acabou gerando filhos do próprio sogro, e também, depois do falecimento do filho, óbvio, e também ela faz parte da árvore genealógica de Jesus. Olha que posição de honra. Minhas irmãs, toda rejeição nos leva a um propósito. Toda rejeição nos leva a um lugar de maturidade, um lugar de crescimento, um lugar onde nós adquirimos mais sabedoria, um lugar onde que nós amadurecemos mais. E por isso eu quero te convidar hoje a ser grata ao Senhor, a ser grata pela fidelidade, pela perfeita fidelidade dele, porque ele permitiu as rejeições nas nossas vidas para nos conduzir ao lugar onde nós estamos hoje, para nos conduzir a um lugar de maturidade, a um lugar de perseverança, a um lugar de reconstrução, a um lugar de transformação. Talvez você não consiga enxergar esse lugar hoje, porque você está se permitindo ainda ser ferida, mas que hoje você se permita ser sarada, que você tome a decisão de ser feliz e de entender que toda rejeição nos promove a um lugar. Precisamos ver o ponto positivo de toda situação. Em tudo tem um ponto positivo, e eu quero te encorajar hoje a enxergar esse ponto positivo, a enxergar que o lugar onde você está hoje é um lugar de vitória, sim, porque você construiu uma vida alicerçada em princípios, alicerçada em restauração. E por mais que um dia nós erramos, por nos sentirmos feridas e ter tomado tantas decisões erradas baseadas nessa ferida, hoje nós estamos tomando uma decisão de restauração, amém? Uma decisão de sermos felizes, uma decisão de encontrar Deus em tudo isso.
Então, foram caminhos, muitas vezes, nas nossas vidas que se desencontraram, portas que se fecharam, pessoas que foram embora. Tudo isso são promoções de Deus. São Deus nos elevando à condição dele, nos colocando dentro do propósito dele. Imagina se José tivesse ficado amargurado, tivesse ficado entristecido, se rebelado contra Deus, dizendo: Deus, o Senhor me fez uma promessa, o Senhor falou que estaria comigo e os meus irmãos, eles me rejeitaram. Imagina se José se colocasse na posição de ferido. Será que ele seria uma pessoa de governo, uma pessoa de propósito, uma pessoa que estaria no lugar onde Deus projetou para que estasse? Não, minhas irmãs. Enquanto nós nos debatermos com vários porquês na nossa mente, por que eu fui rejeitada, por que minha mãe fez isso comigo, por que meu marido fez isso comigo, por que meu namorado fez isso comigo, por que meu líder fez isso comigo, nós nunca chegaremos à posição e ao propósito que Deus tem para nós. Mas se nós decidirmos ser felizes, assim como José decidiu ser feliz, nós vamos sim, assim como ele, chegarmos ao lugar de propósito que ele chegou, chegar ao lugar de propósito que Jesus chegou, e nós vamos declarar como Jesus declarou. E isso é maravilhoso demais aos nossos olhos. Veja as mãos de Deus no que você está passando, no que você passou. Veja a fidelidade de Deus te cercando, veja o amor de Deus trabalhando a seu favor para te tornar a pessoa que ele planejou que você fosse, com um propósito, com uma missão, com algo realmente para ser referência e para ser testemunhado aqui nessa terra. Creia na fidelidade de Deus, creia no amor de Deus, creia que ele está com você e agora, tocando no seu coração, te arrepiando todo para te mostrar: minha filha, eu estou falando com você, decida ser feliz hoje, porque eu estou nessa situação e não te deixarei e jamais te abandonarei. Estou te transportando através de toda rejeição para um lugar de propósito. Amém, minhas queridas? Olha, eu espero que essa meditação tenha te edificado profundamente e que você decida ser feliz hoje, mesmo com as rejeições, porque toda rejeição vai nos colocar num lugar de propósito. Olha, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe muito e até amanhã.